Olá! Continuando aqui a criação do nosso dashboard, nós vamos agora executar os passos 2 e 3 do nosso exercício. Então, no passo 2, nós vamos criar um gráfico dinâmico de combinação chamado FAT versus vol por mês de 2020. Então, nós vamos, na tabela dinâmica, seguir aqui essas instruções e no gráfico dinâmico, seguir essas instruções, ok? Então vamos lá na aba Base Histórico de Vendas e aqui nós vamos clicar em qualquer célula dessa base. Vamos lá na aba Inserir da faixa de opções do Excel e aqui nós vamos em Gráfico Dinâmico. Ele abriu aqui a janela de assistentes de gráfico dinâmico, onde no primeiro campo aqui de cima ele selecionou todos os dados da nossa base, ok? Automaticamente. E aqui nós vamos selecionar a planilha existente, exercício tabelas dinâmicas, onde nós vamos criar a nossa tabela dinâmica a partir da célula A7, ok? Vamos clicar aqui, vamos clicar em OK. Ele criou aqui o que eu costumo chamar de esqueleto da tabela dinâmica e esqueleto do gráfico dinâmico. Aqui nós vamos começar a estruturar a nossa tabela dinâmica para dar vida ao nosso gráfico dinâmico, ok? Vamos voltar aqui na aba Dashboard, podemos clicar aqui em cima na setinha. E agora ele pede para que, na tabela dinâmica, no passo 2, vamos colocar os meses de 2020 em linhas e o faturamento e volume em colunas. Vamos voltar aqui no exercício tabelas dinâmicas. Vamos clicar aqui em nossa tabela. Automaticamente, ele vai exibir aqui os campos da tabela dinâmica e a estrutura aqui embaixo, de filtros, colunas, linhas e valores, que nós já definimos lá no exercício Análises, ok? Podemos até voltar aqui na aba anterior, no exercício Análises, e seguir por aqui. Então, aqui, no primeiro, que é o que nós estamos fazendo, que nós estamos criando nesse momento, nós vamos colocar a data da venda em linhas. Então, vamos lá. Vamos vir aqui e procurar a data da venda. Vamos clicar na data da venda. Automaticamente, o Excel já jogou a data da venda aqui para o quadrante linhas, ok? Vamos aqui criar um filtro de anos. Então, vamos pegar esse ano que foi adicionado aqui embaixo. Vamos jogar aqui em cima, criando um filtro, onde nós vamos filtrar para 2020. Isso porque, nesse primeiro exercício, nós estamos criando um gráfico que vai exibir o faturamento e o volume por mês de 2020. Por isso que nós estamos filtrando em 2020, ok? Vamos voltar aqui. Aqui ele está exibindo por trimestre. Então, nós vamos vir aqui no quadrante linhas e vamos arrastar para fora. Vamos excluir aqui esse agrupamento por trimestre. E aí ele vai exibir a data da venda por mês, ok? Vamos voltar aqui na aba Exercício Análises, ao lado. E vamos agora colocar o faturamento e o volume em valores. Então, vamos vir aqui, vamos lá no campo Valor de Venda e vamos selecionar esse campo. Automaticamente, o Excel já viu que esse campo é um campo numérico, então ele de forma automática jogou aqui no quadrante Valores, somando esses valores, ok? Ou seja, esse daqui já é o faturamento por mês do ano de 2020, beleza? E também temos que colocar o volume. No caso aqui nós vamos, para encontrarmos o volume, nós vamos contar a quantidade de linhas presentes em nossa base histórica de vendas. Vamos vir aqui, podemos selecionar qualquer campo que esteja preenchido em todas as linhas aqui da nossa base histórica de vendas. Então podemos, por exemplo, utilizar o campo Nome Cliente, arrastar esse campo aqui para o quadrante Total de Valores e automaticamente, como é um campo de texto, ele já está contando esses nomes de clientes, já que ele não consegue somar, porque não é um campo numérico, ok? Então aqui nós temos o faturamento e nós temos o volume, beleza? Em rótulos de linha, nós vamos mudar para meses. Em soma de valor de venda,
aqui na tabela dinâmica, nós vamos mudar para faturamento. E contagem de nome cliente, nós vamos mudar para volume. Vamos voltar lá na aba Dashboard e agora nós vamos colocar o faturamento em colunas, em azul, e o volume em linhas, em laranja, sem rótulos de dados. Lembrando que aqui está como gráfico de colunas, mas como a grandeza de valores entre faturamento e volume, né, é muito diferente, nós temos um faturamento aqui médio de R$28 mil, enquanto que nós temos um volume médio de 40, então mal dá para ver as colunas aqui em laranja que representam o volume. Dessa forma, nós temos que alterar isso daqui para um gráfico do tipo combinação. Então vamos clicar com o botão direito do mouse, alterar tipo de gráfico, e aqui nós vamos para a última opção, combinação. Vamos clicar aqui no eixo secundário para o volume em linha e vamos manter o faturamento como coluna agrupada. Então aqui no exercício ele pediu o faturamento em colunas em azul e o volume em linhas em laranja, sem rótulos de dados. Vamos voltar aqui, faturamento em azul, em colunas, volume em linha em laranja, sem rótulos de dados. Vamos clicar com o botão direito do mouse em qualquer botão desse daqui e vamos na opção ocultar todos os botões de campo no gráfico. E a legenda, nós vamos clicar com o botão direito do mouse nela, vamos em formatar legenda e vamos colocar essa legenda na parte inferior para ganharmos mais espaço. Agora nós vamos dar um nome para esse gráfico. O título dele será FAT versus Vol por mês de 2020. Então vamos voltar aqui, exercício tabelas dinâmicas, vamos vir aqui no maisinho, título do gráfico e vamos colocar aqui faturamento versus volume por mês de 2020, ok? Vamos pegar esse gráfico, vamos dar um Ctrl X para recortar ele, vamos na próxima aba, exercício dashboard, e vamos posicionar esse gráfico na altura da linha 5, diminuindo aqui um pouco a sua largura e um pouco a sua altura. Agora vamos para o segundo gráfico, que é o gráfico de combinação também, que será muito parecido com o gráfico que acabamos de construir, de criar, porém, nós vamos filtrar o ano de 2021, ao invés de 2020. Então, dessa forma, como podemos fazer? Vamos lá, em exercício tabela dinâmica, vamos selecionar aqui toda essa tabela dinâmica, vamos copiar, vamos pular aqui uma coluna, vamos selecionar a célula F5 e vamos colar. Aqui nós criamos uma outra tabela dinâmica, podemos selecionar aqui as colunas para redimensionar o tamanho delas e diminuir aqui essa coluna de intervalo. Vamos selecionar aqui a primeira tabela dinâmica, vamos pular uma coluna e vamos colocar essa nova tabela dinâmica a partir da célula E5. Vamos colar e aqui nós vamos simplesmente alterar o ano, o filtro do ano para 2021. A partir dessa tabela dinâmica, nós vamos inserir um gráfico que automaticamente já será um gráfico dinâmico. Então, nós podemos selecionar aqui um gráfico de combinação, vindo aqui na aba Inserir, da faixa de opções do Excel, no ícone Inserir gráfico de combinação. Vamos clicar com o botão direito do mouse nesse gráfico, alterar tipo de gráfico, e vamos colocar o volume no eixo secundário. Só que agora as colunas que representam o faturamento ficarão na cor verde e não mais na cor azul. Vamos colocar aqui na cor verde, vamos clicar com o botão direito do mouse em qualquer botão desse e vamos ocultar todos os botões de campo no gráfico. Vamos colocar essa legenda na parte de baixo, na parte inferior, formatando a legenda. Vamos voltar na aba Dashboard, vamos copiar esse título, FAT versus Vol por mês 2021, copiar, vamos lá novamente em exercício tabelas dinâmicas, vamos clicar em nosso gráfico, maisinho, título do gráfico, vamos colar aqui o título FAT versus Vol por mês 2021. Agora nós vamos recortar todo esse gráfico,
Vamos na próxima aba e vamos colocar aqui embaixo do gráfico que nós já criamos anteriormente. Pronto. Agora nós temos faturamento versus volume por mês de 2020 em cima e o faturamento versus volume por mês de 2021 embaixo. Eu consigo comparar o desempenho de volume de faturamento por mês de cada um dos anos, um embaixo do outro. E assim nós dar vida ao nosso dashboard, ok? Vamos para a próxima aula.